A gente interrompe para poder atualizar com Break News. O ministro Alexandre de Moraes restabeleceu o decreto do IOF. Sabem onde mais a Rumble está banida, além do Brasil? Só em 2 países, por força. Rússia e China. E por isso havia 900 homens em prontidão. Havia inclusive um pelotão de prontidão antes da chegada dos vândalos. Quando eu disse isso, fui interrompido, o ministro relator corrigiu e falou: não são vândalos, são golpistas condenados. Se ele entender dessa maneira, certamente eu me candidataria. Mas, obviamente, sempre ao lado do Jair Bolsonaro. O Brasil vive hoje mais um triste capítulo da sua história republicana. A democracia mais uma vez foi atropelada. O ministro, ou melhor, o pseudo-ministro Alexandre de Moraes simplesmente revogou uma decisão legítima do Congresso Nacional. E qual era essa decisão? Limitar o poder do Executivo, esse mesmo que hoje é apenas uma invenção para sustentar o governo de Lula. Mas nada mais natural dentro desse sistema viciado do que o judiciário agir para proteger o executivo passando por cima da vontade dos representantes do povo. Estamos falando da tarifa do IOF, ou seja, mais imposto, mais tributo, mais peso no lombo do trabalhador brasileiro. É o povo, como sempre, que paga essa conta amarga. Esse episódio escancara, mais uma vez, o regime de exceção em que o Brasil está mergulhado. Um desgoverno sustentado por um presidente fajuto, amparado por um sistema que despreza as instituições democráticas e cala o Congresso Nacional. O psicopata de Moraes do Supremo aprontou mais uma das suas e agora, ao determinar mais uma ordem ilegal ao Rumble, que é sediado nos Estados Unidos, ele aliou o Brasil a países tirânicos como Rússia e China. O Brasil, que está de ladeira abaixo na sua economia, agora definitivamente se alinha a um eixo desgraçado do mundo de países controlados pelo Estado e com a economia fechada. Assista ao vídeo do advogado americano Martin Luca, que traz detalhes do que está acontecendo nessa guerra política entre Estados Unidos e o Brasil. Quando a gente começou essa ação da Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes em fevereiro, a gente pesquisou e fez uma análise e avaliação de todos os presidentes muito profunda. Não tem outro presidente na história dos Estados Unidos, nenhum, de um juiz estrangeiro fazendo o que o ministro Alexandre de Moraes fez em fevereiro desse ano. Menos ainda o que ele fez 11 de julho, 2 dias depois da carta do presidente Trump. E talvez estamos achando que essa série de abusos sobre a Rumble e foco, fixação com a Rumble, seja porque ele tenha uma preocupação especial. E por que teria essa preocupação especial? Obviamente não é claro para nós, mas o que é claro é que ele está tentando colocar a Rumble numa situação impossível para que nunca possa voltar a ser restaurada no mercado brasileiro. Qual seria? Se prestar atenção nos detalhes, que as ordens são públicas, o que vocês vão ver é que em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes não solicitou, porque nessa época ele estava indo atrás do Alan dos Santos. Quando ele estava perseguindo Alan dos Santos em fevereiro, ele não solicita que a Rumble entregue os dados sigilosos, né, os dados confidenciais do Alan dos Santos para o ministro. Ele só pede preservação dos dados e bloquear a conta. Agora, no 11 de julho, além de ser descarado, é altamente provocativo. Por quê? Porque agora ele pede não só tudo que já discutimos, sino que também pede que a Rumble entregue os dados sem jurisdição nenhuma, de uma forma totalmente ilegal, no Brasil e nos Estados Unidos, e pela lei internacional, totalmente ilegal. Ele pede que a Rumble entregue os dados do Rodrigo Constantino. Endereço, telefone, e-mails, etc., contas bancárias. O qual, não só que a Rumble não precisa fazer porque o mandado foi feito ilegalmente, sino que se a Rumble fizer, a Rumble teria que violar a lei dos Estados Unidos. Essa lei se chama Stored Communications Act, a qual requer às empresas manter sigilo e reserva sobre os dados dos usuários, a menos que sejam apresentados com uma ordem judicial válida. Como a ordem do ministro é totalmente válida, e ele sabe disso, o que ele está fazendo, basicamente, é colocar a Rumble numa posição que, para cumprir com o mandado ilegal do ministro, a Rumble tem que violar a lei dos Estados Unidos. É uma situação impossível. Então, assim, ele vai conseguindo que a Rumble sempre fique em falta, né, em erro. E, finalmente, cabe ressaltar que, hoje em dia, né, lembrando-nos da carta do presidente Trump da semana passada, hoje em dia, a única plataforma americana que está banida do Brasil é a Rumble. Sabem onde mais a Rumble está banida, além do Brasil? Só em 2 países, por força. Rússia e China. Rússia, China e Brasil são os 3 países do mundo onde a Rumble está banida por força
do governo local. Então, Alexandre de Moraes está em boa companhia. É uma lástima o Brasil ter representado na sua instituição mais sagrada, na mais alta corte de justiça, que na verdade está parecendo uma corte de injustiça, né? Um ser humano tão nefasto, tão nocivo para a nossa república, quanto esse Alexandre de Moraes. E não para por aí não, nessa semana esse sujeito violou mais um artigo da nossa Constituição ao anular o veto do Congresso sobre o desgoverno Lula. Sem força na Câmara, Lula desgoverna o país com o aval do STF, criador e criatura. Confira a matéria. Alexandre de Moraes ajudou hoje o governo a tapar um buraco no orçamento e dar um troco no Congresso, fazendo um cavalo de pau. Ele decidiu que vale usar o IOF, que foi criado como imposto regulatório, como imposto arrecadatório. Há 15 dias, quando suspendeu liminarmente um decreto do governo aumentando o IOF, o mesmo Alexandre de Moraes afirmava ser plausível que esse instrumento estivesse sendo usado para fins que não eram os previstos, portanto inconstitucional. O ministro não disse hoje o que o levou a mudar de opinião e meteu a caneta na questão, que é objeto de forte enfrentamento entre o Congresso e o Executivo. Moraes simplesmente deixou o dito por não dito, ou seja, não se poderia admitir flexibilização da legalidade tributária para aumentar a arrecadação. Não se poderia. A vitória do governo nessa questão, graças ao STF, só não foi mais ampla, pois Moraes admitiu que o risco sacado é uma ferramenta que empresas usam para obter capital de giro, que esse risco sacado é uma operação que não pode ser taxada pelo IOF. O governo resolveu topar a briga com o Congresso por conta do IOF, aumentando um imposto sobre, como diz o governo, sobre os ricos. É uma grosseira bobagem, pois o imposto vai sendo repassado pela economia inteira. Nesse caso, a cúpula do Congresso foi desmoralizada pelo STF. Mas o perigoso é que as causas estruturais da briga entre os poderes continuam as mesmas, a saber, um executivo que só sabe aumentar impostos para controlar gastos cuja expansão é incapaz de controlar, um Congresso que se apoderou de instrumentos clássicos da política às custas do executivo, e tudo isso somado a um STF como suprema instância, também da política. Nós temos um contexto que só piora. Então é isso, meus amigos. Temos um desgoverno e um judiciário do qual os dois estão jogando a nossa república e as nossas leis na lata do lixo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, peço por favor que você deixe o seu like ou o seu dislike, pois as pessoas estão assistindo, mas não estão deixando o seu joinha no vídeo. Isso nos ajuda muito. Obrigado por você ter assistido até aqui. Comente aqui embaixo quem você acha que tem razão nesse debate. Meu nome é Jander Pires e eu já te espero no próximo vídeo. Tchau!